Meus amados, graça e paz. Nós queremos que essa noite seja uma noite muito significativa para você ao ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir um cântico nesse momento. Pois sem ti não sou nada, Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Sua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, foi naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Meu coração de ti, pois sem ti não sou nada, Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. O texto que nós escolhemos hoje para meditar se encontra em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Vamos ouvir. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos?
Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, nós estamos vivendo agora o momento do crescimento da ansiedade. Está acontecendo em alguns lugares pessoas que estão entrando em estado de desespero e também se aproveitando do momento. Nós ouvimos notícia que a ansiedade está levando pessoas a saquearem lojas. A ansiedade está levando pessoas a viverem de uma maneira muito aflita dentro de casa, com discussões, com um nervosismo muito grande, com falta de paciência. E muitos estão tristes, pensando exatamente no futuro. O que será do nosso futuro? O que será do meu emprego? Como eu vou sustentar a minha casa? Como eu vou pagar o aluguel? E em outras coisas. O que é a ansiedade? A ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura dentro de nós. É enxergar perigo em muitas coisas. Em decorrência da ansiedade, assaltar a geladeira, descontar as nossas preocupações nos doces, passarmos a ter uma noite em clara, ou seja, insônia. E mais ainda, começar a sentir tensão muscular, dores nas costas, dores nos ombros, dores na nuca. Também sentir medo, ter uma preocupação excessiva, ter também ataque de nervosismo, ter medos irracionais e apresentar uma angústia intensa e levando a pensamentos obsessivos. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? O que vai ser? O que vai ser da minha família? O que vai ser de mim? A ansiedade é um grande mal. A palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, trata do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre algumas coisas que são básicas na nossa vida e que nos ajudam com respeito a nós, com respeito ao próximo e com respeito ao nosso relacionamento com Deus. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, fala das bem-aventuranças, da nossa felicidade diante das coisas negativas e ruins que acontecerem conosco. O Senhor Jesus Cristo também nos fala a respeito do próximo, como deve ser o nosso relacionamento com o próximo, que nós não devemos matar, que nós não devemos adulterar, que nós devemos cumprir aquilo que nós juramos, ou aquilo que nós falamos sim. E por isso a Bíblia diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O Senhor Jesus Cristo trata também a respeito da nossa vida espiritual, como orar, que é o Pai Nosso, fala sobre jejuar, fala sobre N outras coisas. E quando chega agora nesse final do capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo vai tratar de um problema dentro de nós que se chama ansiedade. E aí o Senhor Jesus nos fala no versículo 25 o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A ansiedade é uma ladra mortífera, destruidora, é uma bomba atômica dentro de nós. E por isso, o Senhor Jesus fala aqui nesse versículo, na realidade, de uma ordem.
Jesus está nos dando uma ordem para o nosso bem-estar internamente. E essa ordem diz o quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Exatamente pensando nesse momento, nós temos uma ordem de Deus para nos ajudar. Às vezes a gente está descendo, por exemplo, uma ladeira e a gente não consegue parar e vai se embalando. Se a gente não firmar firmemente, a gente continua descendo essa ladeira e vamos chegar no final e batermos sobre uma rocha, sobre uma pedra ou cairmos no chão. O Senhor Jesus Cristo vê a ansiedade exatamente como se a gente estivesse descendo uma ladeira. E aí ele diz, não andeis ansiosos. É uma ordem, como dizendo, pare, 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 pare. Não deixe a ansiedade vencer vocês. E a ansiedade, vamos dizer, nos tempos de hoje, está relacionada a essas duas coisas que a Bíblia nos diz aqui no versículo 25. Ele diz assim, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus está falando sobre comida, Jesus está falando sobre bebida e Jesus está falando sobre veste. Estas três coisas, vamos dizer, são básicas para nós aqui na terra. As outras coisas são só supérfluos. E essas três coisas, vamos dizer, são as que mais nos perturbam no dia a dia. Ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir. E qual é a razão, por que Jesus diz para a gente não andar ansiosos com respeito a essas coisas básicas? Ele nos diz assim, no versículo 25, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Primeiramente, a razão de Jesus aqui está relacionado que a sua vida é mais importante do que todas as outras coisas que tem para a sobrevivência. Espera aí, como assim? Eu não preciso das outras coisas para sobreviver? Jesus aqui não está falando basicamente dos alimentos, mas da perturbação que a gente tem interna e nós perdemos a vida, nos perturbando devido à possibilidade de falta dessas coisas. Então ele trata da vida mais profunda, nossa. E aí ele nos coloca que a nossa vida é mais valiosa do que aquilo que nós poderemos ter. E aí Jesus nos dá alguns exemplos com respeito às aves. Ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Ele está falando que as aves não trabalham, mas Deus sustenta as aves. Existe um poder de Deus maravilhoso para a sustentação das aves. E aí o segundo exemplo que ele usa, que também nós nos preocupamos, além do alimento, ele fala sobre as plantas. Deus aqui usa o segundo exemplo, que são as plantas, os lírios do campo. Que existe um cuidado especial de Deus para com essas plantas. E nem Salomão, que foi uma das pessoas mais ricas do planeta no seu tempo, se vestiu como qualquer uma destas plantas. Os homens de pequena fé. Deus está querendo nos dar uma segunda razão. Qual é a segunda razão? É que nós temos que ter fé. Que nós temos que ter fé em Deus. A fé abre as portas da graça de Deus nesses cuidados básicos para conosco. Deus cuida da planta, Deus cuida da ave, mas Ele está querendo dizer aqui que cuida de nós.
E o que abre as portas para o cuidado de Deus para conosco é a fé. Ele diz, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se na nossa fé tão pequena, Deus cuida de nós, imagina se nós tivéssemos uma fé muito maior. A fé, na realidade, ele está querendo dizer que é um segredo para combater a ansiedade. Quanto maior a fé que houver dentro de você, mais você consegue controlar a ansiedade. Portanto, Deus cuida sim de nós e de você. E aí ele conclui dizendo assim, no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis. Novamente ele volta à ordem inicial. Não ficar inquieto, porque Deus cuida da nossa vida como ele cuida das plantas. E aí ele coloca, não vos inquieteis novamente, Deus cuida de vocês. E ele diz, não se inquiete falando, o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Ou com que nós vamos vestir? Queridos, talvez você pense assim, mas eu só tenho essa fonte para poder ter o que comer e o que beber. Meus irmãos, Deus abriu os céus e mandou maná para o povo, mandou cordonizes para o povo num período que eles estavam no deserto e não podiam trabalhar. Deus vai te sustentar. Se Deus tiver que fazer que novamente venha o maná dos céus, Ele vai fazer. Agora não seja orgulhoso. Talvez Deus vai te ajudar através da igreja, através de irmãos da igreja ou através de outras pessoas. Não seja orgulhoso. Confie em Deus que Ele vai te dar todo o sustento. Sabe por quê? Aí ele diz no versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Antes de você pedir, antes de você ter necessidade, Deus já sabe. Aqueles que são sem fé, que não têm fé, é que procedem dessa maneira. Ele está dizendo que você que já o aceitou como Senhor e Salvador, aquiete o seu coração. Em 1 Pedro 5, 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeiro, saiba, Deus cuida de você. Segundo, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque certamente ele vai cuidar de você. Provérbios 12, 25 diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate. Se você deixar a ansiedade te comandar, você vai ser uma pessoa abatida, vai ficar depressiva. Aí ele continua dizendo nesse versículo, mas a boa palavra o alegra. Se alegre com a palavra de Deus, com as coisas boas. Talvez você está ficando deprimido, tanto ouvir notícias ruins. Não ouça essas notícias. Eu mesmo aqui, eu já tento não ficar muito ouvindo as notícias, porque às vezes você dentro de casa, sem fazer nada, você fala, não, eu vou ouvir notícia, vou ouvir aquilo outro, e você vai ver um monte de coisa triste. No WhatsApp, toda hora alguém está postando uma coisa negativa, toda hora alguém está postando algo que está morrendo, que está acontecendo isso, que o fulano está ficando doente, Beltrano. Poucas vezes a gente vê palavras boas. Então, procure palavras boas, ouvir bons sermões, ouvir a mensagem de Deus, ouvir hinos, ouvir cânticos. Alegre-se o seu coração, para que a ansiedade não te domine. E ele diz no versículo 33, o que temos que fazer? Não ficar inquietos, mas ele também diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Esse é o momento de buscar Deus, tenha tempo com Deus, vai buscar Deus, vai orar, vai falar com Deus. Se você mora no campo, vai para o meio do seu campo. Se você mora na cidade, está num apartamento, vai para o seu quarto, fala com Deus, fique de joelho, busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E o que nós podemos concluir?
quando nós buscamos a Deus, quando nós não andamos ansiosos. Versículo 33 ele diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar. Deus vai te ajudar, ou de um jeito ou de outro. E o versículo 34 ele conclui dizendo: portanto, veja, novamente ele vai tocar sobre a ansiedade. Portanto, não vos inquieteis. Quem fica inquieto fica ansioso. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Basta o mal de hoje. A ansiedade é que antecipa o futuro e sofre. Portanto, querido, abre o seu coração. Freie essa ansiedade. Tranquilize o seu coração. Se você não pode ter alguma coisa agora, vai orar. Vai buscar o Senhor. Deus vai te abençoar. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos a graça do Senhor sobre todos agora, Pai. Tire essa ansiedade, Pai. E que nós também possamos ouvir, dizendo para não andarmos ansiosos de coisa alguma. Ó Senhor Deus, que cada um ouça a sua ordem e tire essa ansiedade do coração e descanse nos seus braços agora. Ó Pai, nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai no campo os lírios, não fazem roupas pra vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado.